A Casa dos Wolfens. Um conto da Casa dos Wolfens e de todos os clãs da marca. Escrito em prosa e verso por William Morris. Narrado por Gabriel Vieira de Carvalho, o cronista do Vitral. Capítulo 5. Sobre a Halsan. Quando os guerreiros e os outros desceram para o prado, a Halsan permaneceu na colina da palavra. Ela ficou lá, observando o exército em formação, brilhante e belo, seguindo seu caminho sombrio. Então, ela fez menção de voltar para o grande telhado, mas, de repente, pareceu-lhe que algo a impedia de seguir em frente, como se sua vontade de se mover tivesse desaparecido, e ela não conseguisse dar um passo sequer. Assim, ela permaneceu na colina, e a vela apagada caiu de sua mão. Em seguida, ela se sentou na grama e ficou ali com uma expressão de pensamento profundo. No entanto, 1000 pensamentos passaram por sua mente ao mesmo tempo, sem que nenhum deles se destacasse, e imagens do que havia sido e do que era piscavam em seu cérebro. Entre elas surgiam imagens de coisas que estavam por vir, mas instáveis, e nas quais não se podia acreditar. Assim, a Halsan se sentou na colina da palavra, perdida em um sono diurno, cujas histórias eram tão obscuras quanto um sonho noturno. Enquanto ela refletia assim, apareceu uma mulher muito velha, a qual ela não sabia ser uma parenta ou escrava, e essa anciã a cumprimentou pelo nome de Halsan e disse: "Salve, Halsan dos homens da marca! Como você está agora, quando os filhotes da besta da floresta vagam com as folhas da árvore sem demora, por toda a água de Mirkwood, buscando o que deverão encontrar, os troncos de carvalho da batalha e a madeira de guerra austera a espreitar?" Então a donzela respondeu: "Acontece comigo, ó mãe, que minha alma gostaria de partir sem arreios, para contemplar os caminhos da batalha e o louvor dos feitos guerreiros. Mas ainda estou presa em um labirinto de coisas em espera, como o espinheiro baixo prende os brotos da primavera. Penso no que já foi, mas nenhuma forma vem ao pensamento. Penso no dia que passou, e sua história se esvaiu em algum momento. Penso nos dias vindouros, mas nenhuma história se apresenta plena. Eu te ouvirei, ó mãe, se escutar valer a pena." A anciã olhou para ela, com olhos escuros que brilhavam intensamente em meio ao seu rosto marrom e enrugado. Ela sentou ao lado dela e falou: "De um povo distante eu vim, sou de sangue estrangeiro, mas conheço todas as histórias dos Wolfens, suas maldades e seus bem-feitos. E quando ouvi falar de tua beleza, escutei de algum vivente ligeiro, que para ti nunca haveria um casamento, nem um lugar na cama de um guerreiro." A donzela não corou nem empalideceu, mas olhou com sombrolhos calmos e firmes para o rosto da anciã e respondeu: "Sim, é verdade. Sou casada com os poderosos dos tempos passados, e com os pais dos Wolfens diante dos dias dos campos e dos pastos." Então um sorriso surgiu nos olhos da velha, e ela continuou: "Quão feliz ficará a tua mãe com tua adoração e o valor que carregas, e feliz o pai que te gerou, se eles ainda habitam a terra." Halsan respondeu da mesma maneira, firme de antes: "Ninguém sabe quem é minha mãe, nem o nome do meu pai, ou minha verdadeira linhagem. Mas quando cheguei à casa dos Wolfens, era uma menina abandonada na floresta selvagem. Eles me deram uma mãe adotiva, uma senhora idosa e bondosa, e um pai adotivo glorioso, o melhor sangue e de linhagem poderosa." Retrucou a anciã: "Sim, ouvi a história, mas dificilmente acredito que tu, com toda a tua beleza, tenhas nascido sobre os galhos de um carvalho bendito, e tenhas rastejado nua sobre a grama encharcada pela chuva de outono. Queres contar a essa mulher errante como aconteceu esse abandono? Como tu se tornou a Halsan do meio e o sinal da vitória dos Wolfens? Tu me darás muito prazer ao contar, e por isso ficarei satisfeita enfim." Então a Halsan começou a contar: "Sim, isso é o que recordo da minha primeira lembrança de infante, que eu estava deitada na grama pela manhã, e acima havia galhos de árvores balançantes. Eu não estava nua, como um filhote da floresta, mas vestida com linho branco, e nas clareiras dos bosques de carvalho,
O sol da manhã brilhava forte e brando. Então uma corça saiu do matagal e ficou na clareira ensolarada. Virou a cabeça para o carvalho e deu um passo para onde eu me encontrava. Então parou, recuou e fugiu como se estivesse com o temor incerto. E eu não a vi mais. Então fiquei intrigada. Embora sentada, bem perto, estivesse uma loba grande e assustadora. Eu costumava brincar com ela. Golpeava seus flancos ásperos e cinzentos e puxava as orelhas dela. E segurei suas mandíbulas enquanto ela choramingava, babando e vagarosa, pelo amor do meu afeto. E de forma alguma a considerei ameaça pavorosa. Lá estava ela sentada, como se estivesse observando, e um gaio de asas azuis azucrinava acima de sua cabeça, gritando do topo dos galhos do carvalho, e um esquilo seguia seu caminho com pressa, a 2 troncos de distância. Em um instante, a loba se levantou de repente, e rosnou com o pescoço eriçado, como se o perigo se aproximasse insolente. E com isso ouvi um passo, pois meu ouvido era apurado para captar todos os ruídos da floresta selvagem. Então ficamos sentados a vigiar. Enquanto os sons dos passos se acercavam, bati palmas alegremente e gritei de felicidade, pois ali, sobre o sol, se aproximava calmamente um homem, uma criatura gloriosa com um elmo reluzente na cabeça e anéis de ouro nos braços, vestindo uma túnica vermelha bordada a ouro, pura beleza. Imediatamente ele caminhou em nossa direção, sem prestar atenção à loba da floresta, cantando enquanto caminhava pela clareira de carvalhos, como um homem de bondade manifesta. E ela não prestou atenção ao guerreiro. Dócil como uma ovelha domesticada, saiu trotando pela floresta selvagem, com sua crista toda baixada. Então veio o homem e sentou-se perto de mim, junto ao tronco do carvalho vistoso. Ele me pegou sem medo e me colocou em seu colo caloroso. Seu rosto era gentil e adorável, então coloquei minha bochecha na dele. Toquei seu capacete de guerra frio e brilhante. Brinquei com os anéis de ouro usados por ele. E ouvi suas palavras, embora não soubesse qual história ela contava. Mas meu coração se alegrou com sua música e me pareceu que já o amava. Assim ficamos por um tempo, felizes, até que ele colocou meus pés na grama modesta. Beijou-me, levantou-se e se afastou para a floresta. Então voltou a loba e eu brinquei com ela e fiquei feliz e sorridente. Eis a primeira coisa de que me lembro. Você quer que eu tagalere novamente? Falou a anciã, e seu rosto estava suave e gentil. Não, donzela, por muito tempo eu ouviria sua voz nesse dia de verão. Mas como você deixou a floresta selvagem? Quais pessoas te resgataram então? Então explicou Halsan. Acordei certa vez ao entardecer e ouvi vozes no despertar altivo. E lá estava eu na floresta selvagem, junto ao tronco do carvalho antigo. Um círculo de homens estava ao meu redor, e eu fiquei realmente contente ao olhar para os rostos deles e para o estilo de suas vestes excelentes, pois contemplei o vermelho, o escarlate, a prata e o ouro batido, e alegres eram seus rostos nobres e agradáveis de serem vistos. E nada semelhante testemunhei desde aquele dia, quando aquele guerreiro veio à clareira do carvalho ver a criança pequena cheia de alegria. Então ele veio com o rosto que minhas mãos acariciaram antes, e carregava um escudo de batalha bem trabalhado em seu braço possante. A imagem do lobo da floresta em ouro avermelhado estava gravada na parte da frente. Então eu estendi meus bracinhos em direção ao glorioso e reluzente. Ele me pegou e me colocou em seu ombro por um tempo precioso, e se virou para seus companheiros com um sorriso alegre e jubiloso. Eles gritaram alto por mim e sacaram espadas afiadas, e as chocaram em seus escudos, mas eu não conhecia as palavras de seus gritos e alegria. Depois disso fui colocada e carregada no escudo de guerra do guerreiro, e seguimos nosso caminho pela floresta abençoada, em meio à alegria e grande satisfação daqueles homens bem vestidos e protegidos por escudos. Mas nenhuma história sobre o lobo e a floresta selvagem permaneceu comigo desde aquele momento obscuro.
e a próxima coisa que recordo é um salão enorme e escuro. De parede a parede, para meu pequeno corpo, parecia um mundo de muitas atividades e nada para eu fazer ou realizar, um mundo de muitos ruídos e poucos deles para mim familiar. O tempo passou e eu conversei com os Wolfens e aprendi a língua da família. E não era mais estranha sobre aquele teto, como uma órfã solitária e tíbia. Eu brincava, quando criança, com meus companheiros de criação. Cada hora era alegria, até findar-se o verão. E vinha e ia entre nós uma mulher tão delgada, com cabelos como cevados, de prata já mesclada. Seu rosto era triste e tenro, e sua face para mim era uma lembrança viva. Sentava-se e nos contava histórias, quando cansávamos de correr com alegria. A muitos acarinhava, mas a mim devotava mais coração, e uma vez me despertou do sono nos longos corredores do salão. Era meia-noite em silêncio e o medo me tomava, mas levou-me à plataforma onde o guerreiro se encontrava. Ele me ergueu e beijou-me, como outrora no arvoredo, e em seus braços adormeci, sem sentir mais nenhum medo. Mas despertei só com a dama, e o homem já não estava. Pela sala do povo entrava a lua que brilhava. A mulher erguia a lâmpada, pendente em corrente fina, podava o pavio como uma melodia suave, doce e divina. Depois tornou a erguê-la, no escuro desapareceu, e a corrente vacilante no alto logo morreu. Sim, disse a anciã, essa mulher deve ter sido a Halsan que veio antes de ti. Do que te lembras? Disse a donzela. Recordo as avelaneiras por trás do telhado do povo. Crianças corriam risonhas e a pega voava de novo. Minhas mãos na mãos da Halsan, seguindo atrás dos demais. Escutava minhas falas e os intentos das minhas palavras ela entendia sempre mais. Eu a chamava de mãe, pois meu afeto era profundo. E cresci, mas minhas memórias são longas para este mundo. Ainda assim, fosse a campo ou na mata caminhar, só ou com meus companheiros, bons eram os dias no ar. A Halsan, triste e tenra, agora eu via como guia, e o guerreiro glorioso, que em meu peito se prendia, não era pai de sangue, mas meu pai de criação. E na casa dos Wolfens, eu não tinha raiz nem irmão. Sorriu então a velha e disse, teu pai é de criação, mas é pai amoroso e firme. Dá-te abrigo e proteção. Respondeu a Halsan. É verdade o que dizes, anciã, mas sábias és tu, ao que vejo. Veio dizer quem sou? De que clã? Quem é meu pai verdadeiro e minha mãe onde está? Disse a velha. E tu não sabes, já que o futuro podeis vislumbrar? Pois a Halsan dos Wolfens as coisas por vir pode enxergar. Disse a donzela, nunca vi outro pai, seja em sonho ou a verga, mas vi minha mãe verdadeira, como quem um dia encontraria, no corpo de carne e sangue, face a face em companhia. E a velha então falou com doçura, é bom, filha, esse sinal. Conta mais de teus dias na casa dos Wolfens, e como te saíste por lá afinal. Respondeu a Halsan, cresci sobre o telhado dos Wolfens, até que em mim se via 16 invernos passados, e o amor da gente eu recebia. Vestiram-me em belas roupas, qual imagem de divindade, e sozinho eu ia às florestas, sem temor, em liberdade. Nenhuma fera da mata temia a minha visão, e a sabedoria em mim brotava, acendendo a reflexão. Muitas noites eu vagueava pelos prados e rios escuros, nadava em águas do Mirkwood, em redemoinhos obscuros. Assim vinham-me visões, tanto as pequenas quanto as maiores. E um dia a guerra chegou, entre cantos e vozes ferozes. Tocavam as harpas às noites, na véspera de combate, quando vi em minha mente o destino que nos abate. Vi o lobo vermelho erguido sobre o inimigo em fuga. Contemplei o estandarte caído e a imagem que nele madruga, um verme trazendo donzela em sua boca. E no meio da refrega, meu pai, ferido e sem armadura, sem elmo sobre a cabeça, sem cota para lhe guardar, uma lança em seu ombro e a coxa a flecha a sangrar. Então vi a mim mesma chegando,
com o canto de cura e alento, e o sangue que se esvaía voltou-lhe ao peito violento. E depois nós dois seguimos, no carro da vitória a andar, sobre o estandarte dos Wolfings, touros negros a mugir sem parar. Das águas de Mirkwood erguia-se a marcha triunfal, e as mulheres de nosso povo vinham testemunhar o brado final. Eles ouviram meu canto, viram as imagens que mostrei, e sabiam que eu crescera em sabedoria, e mais me amei. Levaram meu campo em trajes sagrados, divina figura, e firme ao mastro do estandarte contemplei a guerra dura. Vi sem tremer, na planície varrida pelo sol, a visão tornar-se viva, do tilintar de aço e arrebol. E sobre meu pai de criação cantei o hino vital, até que o sangue que lhe fugia retornou ao corpo real. Voltamos então em triunfo nos despojos da batalha, a velha casa dos Wolfings, sobre a luz que a Halsan espalha. Assim, aquele dia em diante, o povo se apegou às minhas palavras, pela batalha do outono e pela colheita das espadas. E fui ainda mais amada do que antes. Assim se passou um ano, e pesado era o fardo da sabedoria que pesava sobre mim. Mas minha ama, a Halsan velha, adoeceu no alvorecer, e mudou sua vida com o ano, quando o verão veio a aparecer. Sabia que o fio findava, e deitava em seu leito sagrado. Passou-me as palavras da guarda, cada rito venerado. Ensinou-me o canto da meia-noite, o fogo a alimentar, o gesto do óleo ao romper da aurora, o lume a se renovar. Pôs suas mãos sobre as minhas, antes que ao túmulo fosse, e o clã ao redor entendia seu destino e sua voz doce. E quando enfim repousou, saudaram-me como herdeira, no linho santo me vestiram, na jóia antiga e certeira, puseram-me o colar da deusa, os anéis do ouro sagrado, e a mim deram o nome de Halsan, no salão iluminado. Desde então aqui permaneço, e o porvir me é revelado, mas ignoro meu destino e o porquê de estar ao lado dos Wolfings nessa casa antiga, em cujos tetos reluz a tocha da linhagem, o lume da Halsan em sua luz. Perguntou-lhe então a velha: que vês na jornada, filha? Por que não vais com a hoste, onde a guerra se perfila? Respondeu a Halsan: aqui fico enquanto houver lá. Não verei mais caça ou embate até o clã se levantar, até que o telhado dos Wolfings se cerque de inimigos e as flechas cantem sobre a grama, cortando nossos abrigos, até que os pilares tremam com um brado retumbante e a colheita da lança se guarde no salão brilhante. Então ficou em silêncio, cerrando os olhos. As mãos se crisparam duras, os pés no chão fincados. Seu peito arfava em soluços e lágrimas deslizavam, molhando vestes e pés, na relva que a cercava. Por fim abriu a boca, mas sua voz era estranha, como se outro falasse por sua boca tamanha. Por que partis, ó os Wolfings, da cerca de vossos pais, da casa onde morre a dor, onde a culpa se desfaz? Voltai, voltai, vede o lar, antes que seja tardio, pois vossos escudos pesarão sobre o dardo sombrio. Vossos passos já tropeçam no caminho em sangue e morte, e a tarde cede à noite, e a batalha dura e forte. Por que esperais o ocaso, quando a floresta se acende, e o fogo em rubro clarão de vossas vidas surpreende? Não descanseis ainda, Wolfings, senão vazio será o chão, e o lobo errará por terras que não conhece, sem direção. Vagareis sempre, sempre, até o mar vos consumir, e a batalha nada trará, nem vitória, nem porvir. Então ela ficou em silêncio por um momento, e suas lágrimas pararam de fluir. Mas logo seus olhos se abriram mais uma vez, e ela levantou a voz e gritou alto. Eu vejo, clamou. Ó deuses, contemplai de um ponto afastado, como as chamas se esgueiram tremulantes pela cumeira do telhado. São pequenas e vermelhas contra o céu nas tardes de verão, mas quando o dia escurecer, brancas, altas, saudarão a lua em um clarão. Vede, o fogo nas janelas brinca com faixas escarlates, onduladas pelo vento, mas, à noite, olhai o ímpeto de seu combate. Como envolve as traves antigas e oculta o grande pavilhão, mas acende pequeninos trechos do telhado, tão remotos e tão no vão, que homem nenhum do clã as pode
até esta noite ver, desde o primeiro construtor que as fez por puro prazer. Então ela interrompeu a fala com choro e soluços, mas depois de um tempo ficou quieta novamente, e então falou, apontando para o telhado com a mão direita. Vejo os incendiários e seus elmos de ferro possantes, de rostos morenos em torno das bandeiras que suas mãos carregam caminhos distantes. E quem, no pátio da família, empunhará seus escudos cobertos, desde que a investida dos wolves o surpreendeu em campo aberto? Enquanto o poder do leão da montanha cai na rede de cânhamo da morte? Ó wolfins, há muito tempo esperais, mas a hora ainda há de chegar com sorte. Que vida pela vida do povo será dado de uma vez por todas sem atraso. Que tristeza permanecerá no salão dos wolfins meio queimado. Não há nada que apague o fogo, exceto as lágrimas dos parentes do povo de Deus. E o coração de quem se deleita com a vida e o sangue da vida derramado pelos seus. Então, mais uma vez, ela ficou em silêncio. Fechou os olhos novamente. Lágrimas lentas jorraram deles e ela afundou na grama soluçando. Pouco a pouco, a tempestade de tristeza diminuiu e sua cabeça caiu para trás, e ela ficou como alguém dormindo tranquilamente. Então a anciã se inclinou sobre ela, beijou-a e abraçou-a, e então, através de seus olhos fechados e de seu sono, a Halsan viu uma maravilha. Aquela que a beijava era jovem na aparência e sem rugas, e adorável de se ver, com cabelos longos e abundantes da cor da cevada madura, e vestia roupas brilhantes que não haviam sido tecidas em nenhum tear na terra. E, de fato, era Wudsan, na aparência de uma anciã, que viera para reunir sabedoria sobre o tempo que se aproximava, a partir da previsão da Halsan, já que agora, finalmente, ela mesma não previra nada disso, embora fosse da linhagem dos deuses e dos pais dos godos. Então, quando ouviu a Halsan, ela considerou que sabia muito bem o que suas palavras significavam e, por amor, por tristeza, ficou com o coração partido ao ouvi-las. Então, finalmente, ela se levantou e se virou para olhar o grande telhado. Era forte e reto, frio e cinza escuro. Seu cume se destacava contra o céu pálido da tarde de verão, todo trêmulo com o calor de muitas horas de sol. Suas janelas pareciam escuras enquanto ela o contemplava, e ela sabia que seus pilares internos eram rígidos e inflexíveis. Então ela disse em voz alta, mas para si mesma: e se uma vida alegre e poderosa for dada por isso, e a tristeza do povo for redimida, ainda assim não darei a vida que é dele. Antes que ele dê a felicidade que é minha. Mas, como pode ser que ele morra feliz e eu viva infeliz? Então ela desceu lentamente da colina da palavra, e quem a viu considerou-a apenas uma velha vagabunda. Assim, ela seguiu seu caminho e deixou a floresta cobri-la. Pouco tempo depois, Halsan acordou sozinha, sentou-se com um suspiro. Ela não se lembrava de nada sobre a chama tremeluzente ao longo do telhado do salão, nem das línguas de fogo como tiras de tecido escarlate soprada pelo vento, nem qualquer memória das suas palavras sobre o dia que se aproximava. Ela se lembrava do resto da conversa com a anciã e também da visão da bela mulher que a beijara e abraçara, e sabia que era sua própria mãe. Também percebeu que estivera chorando, e por isso sabia que proferira palavras de sabedoria, pois assim acontecia com ela às vezes, pois não sabia das próprias palavras de previsão, mas as dizia como se estivesse sonhando. Então ela desceu da colina da palavra com sobriedade e se dirigiu para a porta das mulheres do salão. No caminho encontrou mulheres, homens idosos e jovens, voltando do prado com pouca alegria. Muitos deles olhavam para ela timidamente, como se gostariam de se perguntar algo, mas não ousavam. Para ela, a tristeza passou quando se juntou a eles, e olhou com bondade para um e para outro, entrando com eles na câmara das mulheres e fazendo o que lhes cabia fazer.